Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, sexta-feira, dia de encontro aqui, de maravilhosa para mulheres maravilhosas. Já chegou uma maravilhosa aí, Camila maravilhosa, Cris maravilhosa, muito, muito bem. Ó, como é que tá a tua sexta-feira aí? Chuvosa, tá friozinho, como é que tá o tempo aí? Tá sem áudio, Cris? Dá uma olhada aí. Cami, tá me ouvindo? Conta pra mim aí. Deixa eu dar uma olhada como é que tá meu áudio aqui. Só um pouquinho. Tá tudo certo meu áudio. Só me avisa aí se estão me ouvindo. Isa, boa noite. Isa, vamos bailarinar, Isa. Ó, me contem aí. Tá me ouvindo, Cami? A Cami tá. Cris? Tá me ouvindo? Sabrina. Boa noite, Sabrina. Ai, friozinho por aí, Cami? Aqui também. Ó, eu separei uma música deliciosa pra sexta-feira nossa, olha. Ah, agora a Camila tá me ouvindo. Ai, que delícia, sexta-feira. Ó, gente, separei uma musiquinha aqui pro nosso início de sexta. Continuo sem áudio. Cris, saia e entra de novo. Vamos ver se a nossa comunicação vai estar legal aí, hein? Ó, ritmo de sexta-feira. Vamos dar esse tempinho pra todo mundo ir chegando aí, né? Cami, chama no grupo aí as bailalindas, que já estamos aqui. Ó, a Cris saiu e entrou aí de novo. Vamos ver aí se já tá tudo certo. Vamos ver se tá me ouvindo. Tentei no outro perfil, mas continuo sem áudio. Meu Deus, Cris. Ó, vou falar pro assistente escrever aí, porque se ela tá me ouvindo, não tá me ouvindo, não adianta eu dar o recado falando, né? Assistente, escreve pra ela aí, pra ela sair e entrar de novo. Dá uma orientação pra ela aí. O assistente vai ajudar a gente aí. Então, Isa, tá comigo aí, Cami, Cris, querida. Olha, sexta-feira, sempre é dia da gente aprender mais. Lu, minha prima querida. Ai, gente, é tão bom quando chega assim essas pessoas conhecidas que a gente faz tempo. Nem no Brasil a Lu tá, né? Ó, o teu também, o meu também, Cami. Às vezes acontece isso. Juju, boa noite, minha linda. Ó, espero que toda a família esteja bem aí, hein? Ó, eu já tô me afogando aqui, o assistente já vai ter que me trazer água. Lady Aline Souza, boa noite, boa noite. Lu, quanto tempo, né, Lu? Gente, tentei nos meus dois perfis, mas não consigo ouvir a Ana. Meu Deus, que desespero. Alguém escreve pra ela aí alguma coisa? Alguém sabe o que tem que fazer? Alguma orientação aí, gente? O que tem que fazer? Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre relacionamentos. Como é importante essa questão do relacionamento. Vocês sabem que uma das maiores dificuldades que se encontra, sempre que se encontra, eu tô ouvindo, não sei o que fazer. Pois é, também não. Vamos esperar ver se ela sai e entra de novo, ela consegue ouvir, né? Mas olha aqui, ó. Ah, agora voltou o áudio, tem que sair, voltar e logo entra, né? Mas como eu tava te falando aqui, vocês sabem que uma das maiores dificuldades que o ser humano, qualquer pessoa, encontra, uma das maiores dificuldades é o relacionamento interpessoal. O relacionamento entre pessoas. Eu não estou falando somente... Aí uma aguinha, né, gente? Porque ninguém merece. Ai, gente, que delícia. Saí, Ju, e entrou de novo. Então, essa dificuldade que as pessoas têm de se relacionar entre as pessoas. Vocês já perceberam isso? Acontece com você?
Acontece com todo mundo, porque é normal. Ninguém é aquela pessoa assim que se relaciona 100% com tudo e com todos. Não existe, né, gente? Quem dera. Quem dera, assim, aquela pessoa. Eu acho que se nem Jesus agradou todo mundo, quem dirá nós, né? Ó, mas eu acho que já deu certo, Camila. Cami, já deu certo. Então, hoje eu até falei no isso de uma coisinha. Se comunicar, ter uma boa comunicação, ter um bom relacionamento é uma arte. É uma habilidade que algumas pessoas têm e outras não têm tanto. Tem menos habilidade para saber se comunicar, para saber se relacionar. Sabe aquela pessoa que vai num lugar assim, a primeira vez que foi e encanta todo mundo? Chama atenção, aquela pessoa de fácil comunicação? Veja se você é assim ou se tem alguém assim que você conhece. Mas também tem aquela pessoa que, olha, faz de tudo para se relacionar. Ela conversa com as pessoas, ela vai em lugares, mas ela sempre se encontra sozinha, porque tem uma dificuldade de comunicação. Então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre essa comunicação entre as pessoas, esse relacionamento que nós devemos ter entre as pessoas. E como diz uma frase, que é a gente conversando que a gente se desentende. Porque não é sempre que a gente conversando a gente se entende. Porque é muito difícil a comunicação, a conversa, o entendimento entre as pessoas. É muito difícil. Agora, ó, e comunicação é tudo, né, Lu? Ai, a Lu, minha prima linda, querida, maravilhosa. Então, é um grande desafio para nós essa comunicação. E olha, como a Lu falou, a comunicação é tudo, gente. Eu estou aqui querendo me comunicar com vocês, passar uma informação para vocês. Estou aqui, ó, me esforçando. Eu vou dar o meu máximo nessa noite para que vocês possam entender, para que eu possa passar algo, uma informação muito importante para vocês. Então, ó, boa noite, Carla, mais bailarina chegando aí, Helena. Então, olha, agora que a gente tá no começo aqui, você já viu como é que vai ser a live, né? Então, ó, aí no finalzinho tem uma setinha. Porque aqui já é meia-noite. Ai, olha que lindo. Lu, eu vou deixar gravada essa live, depois você assiste toda, hein? Então, essa setinha que tem aí no cantinho, clica nela aí e manda para as tuas amigas, manda para várias pessoas aí, para eles também virem para cá e estarem acompanhando tudo isso que é tão necessário da comunicação, né? E nós vamos falar justamente disso, porque nem sempre você conversando você se entende, é como eu falei aqui. É conversando que a gente se desentende, porque parece que tem pessoas que quanto mais você fala, menos a pessoa ela entende. Você já viu isso acontecendo? Acontece muito. E vejam bem, a comunicação mais difícil que tem é aquela com as pessoas mais próximas. Isso é meio lógico, né? Por quê? Porque quem tá próximo de você, você convive mais, você fala mais. Boa noite, Pati. Ai, olha, as minhas bailarinas e bailarinas são as melhores, né? Estão todas aí chegando. Então, essa comunicação com as pessoas próximas, por que é mais difícil? Porque você tá perto delas. Às vezes aquela pessoa que você vê lá de vez em quando é fácil a comunicação, né? Você fala pouco, tem pouco assunto. Então isso daí é muito importante para você se relacionar bem com as pessoas que estão próximas a você. E quem está próximo a você? Você vai pensando aí quem é que está próxima. É a tua mãe, é teu pai, é teus irmãos, é o teu esposo, é o teu filho, tuas filhas, tuas irmãs, parentes em geral. Quem está mais próximo de você? Colegas de trabalho, vizinhos. Tá vendo? Todo esse é o teu centro. Amor doces. Ai, que lindo! Já vi isso, prof. Tem pessoas que passou por isso. Quanto mais fala, parece que é pior. É verdade. Então, vocês já estão entendendo aí, né? Então, para tudo isso acontecer de uma melhor forma, nós precisamos nos tornar mais assim, pessoas mais com uma
habilidade maior para lidar com as pessoas, para ter esses relacionamentos, para ser um relacionamento saudável, como eu falava lá no History hoje. Nós estamos assim vivendo um tempo que, olha, é até às vezes uma desculpinha, né? Ai, tudo é a pandemia, tudo é a crise, tudo é isso, é aquilo. Mas veja bem, nós precisamos buscar em nós primeiro a habilidade. Porque agora eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa sem habilidade para ter um relacionamento, ela não tem habilidade nenhuma para se relacionar. E aí ela vai sentar para ter uma conversa. Ela começa a conversar e ela não tem essa habilidade, ela não tem esse entendimento para ter um bom diálogo, para ter uma boa comunicação. E o que acontece? Ela começa a falar, a pessoa do outro lado já não entende, e daquilo que ela sentou para conversar, dali ela já gerou mais 3 tipos de problemas, que nem era o centro da conversa. Mas por quê? Porque ela não tem habilidade. Então ela sentou para resolver, mas não resolveu nada. Ainda trouxe mais problema. Acontece muito. Porque a pessoa não tem habilidade para se comunicar. E também tem as pessoas que têm habilidade. Como que acontece na vida de quem tem essa habilidade para se comunicar? Ela sabe falar, ela sabe conversar, ela sabe a hora de não falar. Ela sabe a hora certa de chegar num ambiente para conversar. Ela sabe, conhecimento é poder. Quando a pessoa tem essa habilidade, muda totalmente a conversa, muda totalmente a história. E ela consegue resolver o problema com menos esforço ainda. Por quê? Porque ela tem habilidade. Então agora que você já percebeu como que é a comunicação de uma pessoa que tem habilidade e de uma pessoa que não tem habilidade, como que você se considera aí? Uma pessoa com habilidade ou sem habilidade? Pode até escrever aí, só escreva assim, sem, ou escreva com. Ou se você tá assim naquele meio termo, fala mais ou menos, né? Vamos deixar aí ter um termo mais ou menos. E como é importante ter essa boa comunicação, gente. Vamos prestar atenção na nossa comunicação. Vai escrevendo aí enquanto eu tomo um golinho d'água. Então, hoje eu tava precisando de uma aguinha dessa aqui. Então, para nossa comunicação, Vicky Pingarrilho, boa noite, vão chegando aí maravilhosos e maravilhosas. Para nós nos comunicarmos bem, a gente, a Vicky já falou, o Vicky, né, ou a Vicky, já falou mais ou menos. É isso mesmo, porque às vezes a gente tem habilidade, às vezes a gente não tem. A gente tem e não tem. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos estar entendendo. Para uma comunicação, você precisa ter propósito. A comunicação, ela tem um propósito. Olha, Cami, acho que mais ou menos. Sei ouvir, mas às vezes ao falar não sei me expressar. A Cris também mais ou menos. Então agora nós vamos sair dessa noite com habilidade. Ju, você tá aí, minha linda? Já me fala aí como é que é a tua comunicação. Nós vamos sair agora com habilidade nessa noite. Você vai aprender, vai mudar essa situação aí. Porque essa situação, esse mais ou menos, não atrapalha? Atrapalha muito, atrapalha na tua família, atrapalha no teu trabalho, porque você não saber se comunicar, você não tem resultado na tua vida. Às vezes as coisas ficam amarradas, impedidas, porque você não tem um bom relacionamento, não sabe se comunicar. Olha aqui, ó, a Cami, ela abriu o coração ali, às vezes não sei me expressar. Então, olha, vocês vão aprender muito, eu aprendi muito com essa palavra e por isso que eu trouxe para compartilhar com vocês. Então, olha, uma comunicação, ela tem alguns propósitos, que é muito importante você entender isso. Atrapalha demais, sempre sou mal interpretada. Então, ó, tudo isso você vai aprender essa noite, Cami. Olha, a comunicação, ela precisa e ela sempre tem propósito. O primeiro propósito é alertar, informar, advertir. É aquela troca. Isso é um dos propósitos da comunicação, não é assim? Quando você chega num lugar, você tem que fazer o quê? Ter uma
informação. Quando você chegou aqui na live hoje, eu estou aqui para passar uma comunicação, passar informação. Esse é o propósito da nossa comunicação. Então, ó, você já entendeu. Agora, quando você fala assim, corrigir, quando você fala alertar, a gente já lembra de mãe, né? Porque mãe, pai, às vezes aquela irmã mais velha, às vezes aquela tia, ela quer fazer o quê? Esse tipo de comunicação. Ela quer advertir, ela quer te orientar, ela quer passar informação, ela quer te ensinar. E olha, agora comece a equilibrar aí, pensando já nesse propósito. Não sei me expressar e muitas vezes sou mal interpretada. Vicky, que bom que você tá aqui, porque olha, vai servir muito essa palavra de hoje para vocês. Olha, presta bem atenção, pega uma caneta aí, anota se você já começar a achar importante, porque vai fazer muita diferença a partir de hoje, tenho certeza. Já vimos um dos propósitos. O segundo propósito é motivar. A comunicação, ela serve para motivar também, né? Para você ir lá e falar, eu estou fazendo esse papel também para você hoje, porque eu quero te inspirar a ser melhor. Eu quero te inspirar a ter uma boa comunicação. E isso é importante. Essa é a minha comunicação com vocês hoje. Alertar e também inspirar, motivar. Mas às vezes, olha para vocês aí que estão falando mais ou menos e que às vezes não sabem se expressar. Olha, Ju, às vezes acho que sei, às vezes mais ou menos, mas depende. É isso mesmo. Então a gente precisa mudar isso, porque nós temos que ser assim, ter aquela vida extraordinária, a gente precisa estar assim, nos desenvolvendo. Por isso que o Estúdio Ana Branco trabalha o desenvolvimento pessoal, para você ter relações e relacionamentos mais saudáveis, saber tudo isso e não ficar no mais ou menos. Porque olha, mais ou menos é aquele morno, aquele em cima do muro. E isso aí não é legal, né? Então olha, mas também a motivação e também essa inspiração, às vezes ela vem de uma maneira não muito certa. Olha aí quem é mal interpretada. Sabe por quê? Porque às vezes essa comunicação se torna acusatória. Sabe aquela pessoa que quer motivar a outra e ela fala assim, vou dar um exemplo, o Miguel, meu assistente, meu esposo. Miguel, por que você está fazendo isso? Por que você viu que o fulano de tal já está fazendo aquilo? Por que você não faz? Será que está motivando ou ela está fazendo essa comunicação acusatória? Como que o Miguel vai receber isso? Você está inspirando? Você está motivando? Ou você está fazendo com que ele se compare com a outra pessoa? E muitas vezes a comparação, ela é sempre destrutiva. Ela não vai ajudar você a construir nada. Então, o comparativo, não se compare, seja você, seja a tua melhor versão. E faça isso com as pessoas que estão à tua volta. Não leve esse tipo de comunicação acusatória. Muitas vezes você fala pro teu filho, você não viu lá, Pedrinho? Você não viu lá o Joãozinho? O Joãozinho tá indo super bem na escola, só tem nota boa, ele é ótimo, ele tá indo lá fazendo atividade. Olha, o que você fez agora pro Pedrinho, teu filho? Comparou ele com o Joãozinho, filho da vizinha. Só que o filho da vizinha é filho da vizinha, não é teu filho. Então o teu filho tem ali a tua influência, ele tem o teu ensinamento, ele tem o teu DNA. Será que ele não está falhando porque você está falhando com ele? Quem sabe a mãe do vizinho lá, ela está fazendo o papel dela melhor. E você quer comparar o teu filho com o filho do outro? Tem aquele ditado que fala, a grama do vizinho é sempre mais verde. Quem sabe o vizinho está regando mais, está cuidando mais. Olha a comunicação acusatória, a comunicação negativa. Então cuida quando você faz essa troca, faz esse tipo de comentário. Você não está usando nada de inspiração e nem de motivação. Tenho dificuldade em me relacionar com pessoas que não conheço, mas com família e próximos me dou muito bem. Isso já é bom. Comunicação apontando o dedo é o que mais existe, porque não sabem se comunicar. Mas a gente vai aprender hoje aqui também como receber esse tipo de comunicação que é negativa, que é a que eu acabei de falar.
Terceiro ponto que tem um propósito a comunicação, a escutatória. Eu estou falando aqui e você precisa agora ter esse propósito na comunicação, que é o quê? É o ouvir. E muitas pessoas, muitos relacionamentos, eles são destruídos por falta desse terceiro propósito, por não ouvir o outro. Casamentos se destroem porque não tem um que ouve, só tem um que fala e o outro quer só falar e ninguém quer ouvir ninguém. Já viu isso? Ah, agora a gente já não se entende mais. Claro, você tem que saber também ouvir e as pessoas estão perdendo esse hábito de ouvir. Às vezes eu chamo as pessoas para virem, Heloísa, boa noite. Às vezes eu chamo as pessoas para virem para live, pessoas próximas. Você sabe que eu tô falando de parente, né? Pessoas próximas. E aí fala assim, ai, não sei. Porque nesse horário, o que será que vai estar fazendo nesse horário 7h30? Vendo novela? Ou tá chuvoso o tempo, vai ver um filme Netflix que vai terminar o filme, não sabe nem qual era o começo. Não sabe nem o nome dos personagens. O que acrescentou isso na vida? E as pessoas não querem parar para ouvir uma live, para ouvir uma mentoria, para ouvir um ensinamento, porque as pessoas estão perdendo o propósito da comunicação na parte da escutatória. E muitas vezes ouvem, mas não entendem. Ouvem só, escutam, mas não compreendem nada. Então você tem que aprender a escutar para entender. Não apenas escutar para só responder. Aí depois eu vou falar aqui para as minhas bailalindas. Ah, vocês viram a live? Ouviram a live? Só para responder. Mas não entendeu o propósito. Sabe quando eu fico louca? Gente, eu fico assim boba. Quando muitas vezes eu ouço, difícil conversar com quem não sabe ouvir e só quer falar. Não, é sem comunicação, né? Quando falha um desses propósitos da comunicação, olha, falhou já metade. Já foi 50% aí. Aí lute para mais 50% ser efetivo. Agora, olha, eu fico louca quando eu tô vendo uma live, porque eu vejo muita live, gente. Eu faço muita aula, eu faço muito estudo. E às vezes eu vejo que assim, que eu nem gosto quando fica assim o comentário, né? Eu gosto de deixar pra ver o que vocês estão falando pra mim. Mas às vezes eu vejo que a pessoa tá ali e eu estou aqui ouvindo alguém. Ouvindo pra aprender. E aí eu percebo que tem pessoa que comenta ali uma coisa que não tem nada a ver. Sabe? Uma pergunta lá de Nárnia, que não tem nada a ver. Será que essa pessoa tá ouvindo e entendendo? Ou ela só tá escutando aqui e tá vendo o movimento e não tá acontecendo nada? Muitas vezes acontece isso, gente, nos casamentos, relacionamento familiar, mãe e filho, pai e filhos. Acontece por quê? Porque já não quer ouvir. As pessoas não querem mais ouvir. Pega um texto lá, tô sem nada aqui. Pega um livro, abre uma página de um livro. Primeiro que não querem nem um livro grosso, né? Querem aqueles livros fininho, pequenininho. Não tenho nenhum pequenininho aqui. Um livro pequenininho, né? Não, pode deixar. Não querem nem livro grosso, porque não querem ler, porque não querem ouvir. Pega um texto, meu Deus, porque desse tamanho, falando da Madeleine Rosé, que escreveu esse livro sobre o balé. Acho tão importante tentar entender o ponto de vista do outro. É importantíssimo, Ju. Aí a pessoa começa a ler aqui. Ah, já entendi. Então ela era uma professora do balé. E nem termina de ler. Quando colocou, uma pessoa manda pra você um texto, uma mensagem lá no WhatsApp. E tem assim um pouquinho mais... Ai, meu Deus, o que quer falar tanto comigo? Não querem ler, né? Estão perdendo isso de ouvir o outro, de ter essa comunicação. Agora pense aí comigo, se você está colocando isso em prática, se você está me ouvindo em primeiro lugar, porque é o que você tem aqui no momento, se você está me ouvindo e se você está ouvindo as pessoas ao teu redor, se você está ouvindo as pessoas do trabalho, da família, tá colocando isso em prática, tá tendo esse propósito?
Nas redes sociais, então, a maioria não quer ouvir, principalmente quem tem opinião divergente. E aí já vão perdendo respeito, porque quando você não aprende, que você deixa de ouvir, você deixa de querer entender o outro. Acaba a empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, ó, a comunicação tem esses 3 propósitos. Lembra aí? Qual é o primeiro? Quero ver quem é que estava ouvindo e entendendo. O primeiro é alertar, passar uma informação. O segundo é você motivar. É muito difícil conversar com alguém que já vem na defensiva, é verdade. O segundo é motivar. Você inspirar. Olha que conversa gostosa que você tem com alguém, que você sai daquela conversa e você sai assim, nossa, eu quero fazer alguma coisa, quero mudar, né? Porque a pessoa te inspirou, te motivou. Terceiro propósito de uma comunicação é ouvir, a escutatória. É muito difícil. Ah, já li aqui, né? Já ia ler de novo. Então, isso são os 3 propósitos. Isso é importante. E às vezes você vai conversar, minha querida, e acaba falando assim pro teu esposo. Peraí, gente, deixa eu recusar uma chamada ali. Às vezes você fala assim, começa a ter uma conversa com o teu esposo, na frente de outras pessoas principalmente, ou até com o teu filho, ou até assim com aquela amiga, na frente de outras pessoas, e aí, de repente, você vê que começa a ficar meio assim, com faísquinha a conversa. E aí você fala, deixa, vamos conversar em casa, te dou um conselho. Não pare. Continue conversando na frente dos outros. Sabe por quê? Porque quando você conversa na frente dos outros, as palavras, elas são mais amenas. As palavras, elas são mais cuidadosas para o outro. Às vezes o marido tá falando com você e você altera um pouquinho a voz. Ah, meu Deus! E aí, se ele estiver na frente de outra pessoa, ele fala, o que foi, querida? Queridinha, repita de novo que eu não entendi o que você falou, meu amor. Vida. Mas se ele acontece isso em casa, o que foi que você falou? Repita aqui pra mim. Então, ó, não é melhor se conversar na frente dos outros? Às vezes é até melhor, querida. Ó, a gente tem que ter sabedoria, né? E daí depois, quando chegar em casa, você fala, não, mas a gente já conversou sobre isso. Já tá resolvido e pronto. Evita, seja sábia. Nós não estamos aqui para ter habilidade de comunicação. Gostei do conselho, é isso mesmo. Então, às vezes, é melhor você conversar na frente dos outros, que a conversa fica mais amena, fica mais tranquila, querida. Mas agora eu quero começar a passar para você aqui os 6 passos. Nós precisamos de 6 elementos para uma boa comunicação. E olha, eu, se fosse você, anotava e deixava escrito assim num papelzinho e colocava assim na porta da geladeira. A Cris, que faz parte da minha mentoria, nós fazemos uma mentoria individual, né, Cris? Eu penso em como expressar raiva sem incendiar numa discussão. Faz essa conversa na frente dos outros. Então, ó, prega, coloca lá, ó, na frente, aonde você possa ver. Meu marido nem quer conversar comigo, nem em casa, fora. Gente, é difícil de se entender. Então, Cami, você está aqui na hora certa, no momento certo, ouvindo a palavra certa, para ter um relacionamento saudável. Irene, boa noite, seja bem-vinda. Então, agora nós vamos começar a falar 6 elementos para uma boa comunicação, para um bom relacionamento. São 6 elementos. Olha que maravilha. E já vamos começar com o primeiro elemento. Sabe qual que é o primeiro elemento? O mensageiro. O que nós precisamos? Primeiro, para ter uma comunicação, o mensageiro, que é aquele que leva a mensagem. É aquele que leva a conversa. Eu estou aqui agora fazendo o papel de mensageiro. Eu estou levando uma conversa para você. E como é que tem que ser o papel? Como é que tem que ter esse... Porque nós precisamos desses 6 elementos. Então, ó, vai pensando aí. Vou usar isso na nossa mentoria. A gente tem, né, um papo muito legal, Cris. Então, ó, é a pessoa... O mensageiro é aquele que fala. É aquele que leva. Ou, às vezes, é aquele que começa. Sabe? Normalmente... Ó, mais gente chegando aí, boa noite.
Quando você vai se comunicar com alguém, pode ser no casamento, pode ser com o seu filho, pode ser com a sua irmã, com o marido. A gente precisa ser um bom mensageiro, levar uma boa palavra, ser claro no que a gente quer, ser claro no que a gente pensa. Sermos bons mensageiros faz parte de um relacionamento saudável. Gente, e agora, nós vamos falar de tudo, mas agora eu quero dar um exemplo do marido. Gente, marido é homem. Ele é homem e você é mulher. Se você é homem e está aí ouvindo a live, você é o homem e ela é a mulher. Então são duas cabeças que pensam de forma diferente e têm uma energia diferente. Não adianta você fazer assim. Você vai pedir lá pro teu esposo, amor, arruma a mesa do jantar hoje. Ele vai falar, tá bom. E aí ele vai lá e ele pensa, vou arrumar a mesa do jantar. Ele vai lá, o que ele faz? Ele coloca os pratos, coloca o copo, coloca o copo. E tá arrumada a mesa. Que mais que precisa? Você vai jantar, vai comer, não precisa só de prato? A mulher, ela vai arrumar a mesa. E aí o marido resolveu fazer a janta. Aí ele fala, amor meu, querida, você arruma a mesa? Sim, ela vai lá, coloca uma toalhinha, coloca um suplá, coloca lá o prato, talher, separa, coloca guardanapo, coloca o copo, coloca um vasinho, porque ele tá fazendo, né, o jantar, coloca um vasinho, põe uma toalha bem bonita na mesa. Olha a comunicação. Os dois pediram as mesmas coisas e eles executaram igual? Não, por quê? Porque o homem pensa de um jeito, a mulher pensa de outro. Eu estou dando um exemplo prático, mas muitas vezes é na conversa que atrapalha um relacionamento, porque você quer que o teu marido responda o que você quer que ele responda. E ele é um homem. Ele tem outra cabeça. E ele pensa diferente o dia inteiro. E você quer que ele pense como uma mulher? Não, porque você é mulher e está casada com um homem. E a mesma coisa o homem que está com a mulher. Então, olha, por quê? Porque o homem, ele tem uma visão linear. Ele pensa só aqui, comida, prato. Nem talher às vezes ele põe. Por quê? Porque de repente pode até comer com a mão. Tô brincando, né? Então, pra ele o prato deu. Mas a mulher não, ela quer prato, ela quer talher, ela quer guardanapo, ela quer... Por quê? Porque a visão da mulher é ampla. Ela não é linear, ela é ampla e ela vê muito. Não tem aquela historinha assim do homem que abre a geladeira e fala, amor, cadê a margarina? Não tem mais margarina? Ela fala, sim, a margarina tá aí. Aí ele fala, não tem margarina, vai ter que comprar no mercado. E ela fala, não, tem margarina sim. E aí ele tá ali na frente da geladeira sem achar, olhando tudo e não vê nada. E aí a mulher chega, olhando com todo olhos assim de amor, olha bem pra ele, não precisa nem ela olhar dentro da geladeira, ela abre, ela sabe exatamente onde é que tá a geladeira, a margarina, e ela entrega pra ele. Você já viu essa historinha? É bem comum, né? O que acontece? A mulher, ela sabe tudo, ela colocou, ela até monta a geladeira, aqui são os potinhos, aqui é a água, aqui é isso, mas o homem não, abriu, pá, colocou. E ele não tem a mesma visão. Então, em nada nós pensamos igual. Mas nós somos perfeitos porque nós estamos aqui, E não se completa também, querida. Nós estamos juntos. Porque o que completa o outro é que está quebrado. E você não pode ser quebrada e esperando que um homem te complete. Você tem que ser inteira com um homem inteiro. Porque senão não vai dar certo. Porque às vezes onde você quebrou não é o que ele vai te encaixar. E aí não dá certo e as pessoas pensam assim, eu preciso arrumar alguém para me encaixar. Não tem. Pega alguém inteiro, que é bem melhor ficar aqui um do lado do outro. E aí você vai caminhando para frente. A maioria dos homens gostam de praticidade e é do homem, é a energia masculina. E você quer como? Às vezes o teu filho, quanta dificuldade tem na comunicação? Por quê? Porque você não está sabendo falar com os seus filhos. Às vezes aquela amiga, às vezes aquela irmã, aquele irmão, aquele colega de trabalho
Então, saiba levar uma boa mensagem. Se você pediu a margarina para o teu esposo, fala: amor, pode pegar a margarina que está na terceira prateleira da geladeira? Aí ele vai olhar exatamente na terceira prateleira e pegar e pronto. Então, saiba se comunicar bem, mas cuidado com a comunicação, ela não pode ser acusatória, tá? Olha que importante isso, gente. Saber como que você passa a mensagem. Às vezes você não está sendo bem entendida porque você não está passando uma mensagem clara. Imagine se eu chegasse aqui e aí começasse a falar para vocês e mudasse todo o meu palavreado aqui em chinês. Vocês iam entender? Nossa, é um conteúdo maravilhoso, mas eu tô passando em chinês e ninguém sabe falar chinês. Mandarim, né? Ninguém sabe. Não ia adiantar. Então você tem que saber passar, ser um bom mensageiro. E do mensageiro vem o segundo elemento, destinatário, que é aquilo, já estamos falando. É a pessoa que ouve, é o receptivo, é o que está recebendo, é aquele ouvinte. E quando tem uma pessoa para ouvir, você precisa saber como que é a comunicação daquela pessoa. Como que você vai falar que ela vai te ouvir. Gente, parece simples, né? Não é só abrir a boca, não. É habilidade. Diga aí, eu vou ter mais habilidade a partir de hoje. E a tua comunicação vai melhorar. Então, olha, você precisa entender, conhecer o teu ouvinte. Né? Eu conheço meu marido, então eu sei como é que eu tenho que falar para ele fazer. Por quê? Porque eu já aprendi. E nós precisamos aprender, precisamos ter essa habilidade. Você precisa descobrir o perfil com quem você vai falar. Ó, a Ju falou aí que ela tem dificuldade de se comunicar com quem ela não conhece. E é normal. Porque você não sabe, você já tem o cuidado, Ju. Porque você quer passar uma boa mensagem, mas você não sabe como é o teu ouvinte. Não é assim no relacionamento? Nós mulheres pensamos 1000 coisas ao mesmo tempo, que às vezes é difícil parar para explicar para o homem do jeito que ele entenda. Então guarde para você. Se é uma coisa tão complicada, não é nem para ele saber. Aprendam isso. E não estou dizendo só o marido. Estou dizendo às vezes o filho. Às vezes você... Ó, já estamos passando aqui para frente. Se quer falar coisa que não é ainda para falar. Ó, não perca a paciência, Cami. Aprenda a lidar com isso. Não vamos perder a paciência. Vamos usar a habilidade. Olha, vamos ser mais chique, gente. Vamos usar a habilidade. Não vamos perder a paciência. Você acha que a gente vai sair do salto? Não. Você acha que a gente vai perder a classe? Não. Se o teu ouvinte não está te ouvindo, eu digo na hora de delegar coisas. Mas olha, ainda a gente vai ter tanta conversa, porque é tão legal esse assunto, porque às vezes a gente quer da nossa energia feminina, a gente quer que o homem faça algo que é da mulher, não é do homem. E a gente troca, inverte as coisas e aí não funciona. Então precisa a gente saber o que você está passando, a mensagem, e qual é o perfil do ouvinte. Como que ele vai receber essa mensagem? E aí você sabe como é que você tem que falar. Você tem que saber falar como que é que você age com o teu filho. Agora vem o terceiro elemento. Sabe qual é o terceiro elemento? O conteúdo. Agora entra aí o conteúdo, Cami. Você tá vendo que tá tudo ligado? O conteúdo é o quê? É o que você vai passar. É a conversa, é o assunto. E esse conteúdo, às vezes ele é interessante e às vezes não. Às vezes ele é mais forte, às vezes ele é fraco. Às vezes para você está toda animada lá, chega a contar alguma coisa para uma amiga, nossa, é um enorme de um conteúdo para você. E a tua amiga chega e fala assim, ah, que legal. Era para você um conteúdo importante. Então, às vezes, as pessoas não sabem lidar com esse conteúdo. Às vezes, está falando para outra pessoa e a pessoa não está nem aí. Então, é um elemento importante, o conteúdo. Às vezes, para você, é tão fácil você... eu sou toda desenvolta, eu converso bem com os amigos, eu me relaciono todo bem, eu tô alegre... Pisou dentro da porta de casa,
fechou a cara. Por quê? Porque não bate os conteúdos. O conteúdo lá da rua, o conteúdo lá da rodinha de amigos, fica mais interessante para o teu filho, para tua filha, às vezes até para o teu marido, do que para dentro de casa. Então nós precisamos, principalmente nós mulheres, e eu não digo só para você mulher que é casada, eu digo para você mulher, que trabalha, mulher que tem um namorado, crie ambiente agradável perto de você. Crie ambiente agradável. Que o teu esposo queira conversar com você. Será que às vezes o conteúdo que ele vê e não troca com você, será que não é porque você não dá importância para quando ele vem trazer um conteúdo? Você quer só você passar o conteúdo para ele? Meu marido às vezes é assim, Vicky. E isso daí entristece a gente. Mas se você não tiver habilidade, você vai entristecer, você vai ficar amargurada. Porém, se você tiver a habilidade da comunicação e do relacionamento, você vai saber contornar as situações. Vai saber deixar um ambiente agradável. Vai saber fazer com que aquela situação mude. Gente, eu tenho um filho de 28 anos e ele mora conosco, comigo e com meu marido. E 28 anos é um homem. Gente, tem relacionamentos pra fora, tem amizade, tem trabalho, tem tudo. E eu percebo que às vezes a mesma energia que ele tá lá não é a energia que ele tá em casa. Por quê? Porque nós não temos o mesmo conteúdo. E eu tô falando dele, do meu filho, e eu passei adolescência, né? Todo mundo que já tem um filho nessa idade, você passou aí adolescência. E pode ser, acho que sou muito crítica com o meu marido. Cami, a comunicação destrutiva. Use a comunicação para motivar. A gente vai ter uma live na minha programação aqui, as 5 linguagens do amor. Você vai saber como se expressar com as pessoas. Tem tanto conteúdo legal pra gente. Tá vendo? Mas é o que? Ele recebe, ele dá o que ele recebe. Quando você mudar, Cami, ele também vai mudar. E quem que tem que mudar primeiro? Ele? Não, você, porque é você que tá aqui. Porque é você que tá aprendendo, então é você que vai ser o canal. Olha que interessante. Então eu já passei a adolescência do meu filho e muitas vezes eu vi ele conversando mais pra fora com os amigos, querendo passar tempo. Não é assim com os filhos? Querendo passar tempo mais pra fora do que dentro de casa. Porque o conteúdo é importante da comunicação e do relacionamento. Às vezes ele chega em casa, fala, mãe, vamos fazer alguma coisa? Não, hoje não me faça bagunça na casa. Não. Gente, às vezes é preciso fazer bagunça. Ai, meu Deus, agora vamos voltar lá pra Cris pra ver a pergunta dela. Cris, depois eu vou fazer assim, você tem pergunta? Vocês vão escrever aqui pra mim no finalzinho, no comentário da live, quando eu postar, se você tiver mais alguma dúvida, mais alguma coisa, porque acaba que às vezes não dá tempo da prof ficar lendo tudo, e aí eu não dou o conteúdo pra vocês, tá bom? Então vamos combinar assim? Tem até aqui, você vai ver que tem uma bolinha e tem um pontinho de interrogação. Você pode clicar ali e deixar, que vai ficar salva pra mim essa pergunta, tá bom? Então, nós precisamos criar ambiente agradável, é o conteúdo. A tua casa é o teu conteúdo, você é o teu conteúdo. E como que tá o teu conteúdo também? Será que você, Cris, combinado? Será que você tá sendo uma pessoa mais interessante? Porque às vezes o marido chega em casa e você não tem nem o que falar com ele. Porque ele mal pisou dentro de casa. Porque o Joãozinho só aprontou hoje. Porque a Monique fez sua bagunça na escola. Meu Deus, o homem mal entrou dentro de casa. Gente, e a cabeça do homem não é como a da mulher. Ele chega em casa, ele tem uma caixinha, que é a caixinha do nada. Ele precisa de um tempo com aquela caixinha do nada. Ali no mundo dele, da Nárnia. O que você tá pensando? Nada. E o homem realmente consegue ficar sem pensar em nada, coisa que a mulher não consegue, né? A mulher tá feito um espaguete na cabeça, de tanta coisa misturada. E o homem não. O homem tem várias caixinhas.
todas separadas. Agora ele quer falar só sobre futebol. Agora ele quer só ver TV. Agora ele quer só comer. Agora ele quer pensar em nada. E a gente não, a gente tem um espaguete. Pensa assim, cheio de molho ainda que mexeu assim. Assim é a cabeça da mulher. E você quer falar um monte de coisa ao mesmo tempo. E o homem não. E aí bate, ó. Então o que nós precisamos? Habilidade para nos relacionar. Gente, pensa se uma mulher fala 4.000 palavras, eu falo 8.000 palavras por dia, se não for 32.000. Às vezes eu quero falar alguma coisa, quando eu bato o olho assim, meu marido tá vendo alguma coisa do Messi no celular. Eu vou falar pra ele alguma coisa? Não, porque se eu falar, eu sei que ele não vai ouvir, porque ele tá com a caixinha do futebol. E tem que ficar quieta. Você tem que esperar a hora certa de falar. E aí vai entrar o código, que é o quarto elemento. Você precisa saber qual é o código do seu esposo, qual é o código do seu filho, qual é o código do seu patrão, qual é o código dos seus funcionários, qual é o código dos seus irmãos, qual é o código das pessoas que convivem com você. Por quê? Porque cada pessoa tem um código. Cada pessoa sabe como é que vai se comunicar com a outra. Você tem um jeito, você tem uma personalidade. Mas você já percebeu como às vezes quando você vai falar com uma pessoa, você acaba se encontrando e você muda um pouquinho o teu jeitinho de falar? Não é que você é falsa, é que para ali ter um bom relacionamento, você precisou adequar a tua linguagem. Eu, gente, falo rápido, falo alto, falo gritando, professora e italiana ainda, né? Falo gritando, falo gesticulando. E às vezes, quando eu me deparo com uma pessoa que fala baixo e que eu acabo assim, é verdade mesmo, até cruzo o braço para eu não me movimentar muito e não assustar a pessoa. É verdade, eu dou uma cruzada assim para eu mesma me conter. É verdade, é mesmo, assim, louca pra já, né, dar um tapa na pessoa, né? Mas é a maneira de se expressar. Então a gente tem que saber o código das pessoas. Não tem assim, por exemplo, se você aí, não existe aquela linguagem, o código dos sinais, né? As pessoas que falam com o código de sinais, aí você vai tentar falar com uma pessoa e você não tem essa habilidade de falar por sinais. Falar lá, né? E aí você quer se comunicar. Consegue se comunicar com a pessoa? Uma coisa ou outra, e ainda você pode errar. Porque às vezes você vai falar uma coisa, né? Não sai nada. E às vezes um sinal que você fez lá na linguagem era outro. Meu Deus! Pode dar uma confusão. A Cris já é de falar mais baixo, então você vai se adequando, né? E pode dar uma confusão, porque não é o código da pessoa. Então você tem que entender qual é o código do seu marido quando ele chega em casa, se ele tá bravo, se ele tá nervoso, se ele tá irritado. Quando você chega no teu trabalho, não é legal você conhecer o código das pessoas que trabalham com você? E tem aquela pessoa lá que, olha, ela é muito fofoqueira. Se eu falar alguma coisa pra ela, eu sei que pode gerar uma confusão. Então o que você vai fazer? Vai ter uma habilidade, porque o código teu não vai bater com aquela pessoa. Você já sabe que o código dela não é muito legal. Então é legal você começar a entender as pessoas. Só que eu vou te dar uma dica. É impossível você entender as pessoas sem você se entender. Aí você vai querer muito do outro e vai achar que você é uma super poderosa. Então, por isso, isso daqui, é primeiro pense em você. Como é que você está sendo? Como é que está o teu conteúdo quando eu falei? Será que você tem buscado ler? Será que você tem buscado ouvir palavras como essa daqui, lives que sejam assim específicas para mulheres, que vão se tornar mulheres melhores? Ou será que você tá aí numa bagunça que você nem sabe o que você anda vendo, o que você anda ouvindo? Fica vendo coisas que não acrescentam em nada. Jana, é você, minha querida? Famosos de Balneário Camboriú. Eu sou uma das famosas de Balneário, tá, gente? Somos famosas, né? Então,
Gente, isso daí é muito importante. Qual é o código que você está passando? Às vezes, não, a pessoa que te olha a primeira vez, ela pensa assim, nossa, aquela guria lá é uma chata. E daqui a pouco começa a te conhecer e você é uma pessoa super legal. Mas o código que você estava passando não estava sendo compatível com o que você era. Então, por isso o desenvolvimento pessoal. Saiba primeiro trabalhar o teu código. Que quando você for para as outras pessoas, você vai conseguir passar o que realmente você quer, com mais clareza, com mais habilidade. Então é importante esse código. Olha, já estamos aqui no 4º elemento, vamos passar para o 5º? O contexto. Verdade, estou precisando me abastecer de coisas boas, fiquei muito tempo desligada, só reclamando. Tá vendo, Cami? A Cami chegou, gente, aqui no estúdio, né, Cami? E já tá há pouco tempo, 2 meses, Cami. Já é outra pessoa, você vai ver daqui 1 ano, Cami. Encontrar a Ana me ajudou muito. E olha, tenho certeza que vai ajudar mais ainda. Eu confio nisso, eu confio nesse processo. Porque nós aqui trabalhamos rindo de nervoso, né, Cris? É. Então, olha, primeiro você precisa cuidar de você, para o que tá ao teu redor ficar legal. Para você passar um bom contexto. Olha o contexto. O contexto, sabe o que é? Você saber resolver as coisas certas na hora certa. Será que você tem esse tipo de comunicação? Ou será que você às vezes é aquela pessoa que vai falar uma coisa, puxa, por que eu fui falar aquilo? Faltou habilidade. Não era para falar aquilo naquela hora. Não era para ir e fazer aquilo naquela hora. Então, saber o que fazer, saber o que falar, esse é o contexto. É como um todo. É o 5º elemento para a gente chegar no último agora, que é importantíssimo. Gente, o canal. Qual é o canal de comunicação que você tem usado? Quando eu falei que vai ser uma live que nós vamos fazer daqui pra frente, as 5 linguagens do amor, você vai descobrir qual é a sua linguagem do amor e qual é a linguagem das pessoas que estão aqui ao teu redor. Primeiro lembra, primeiro é você. Não queira consertar o outro, não queira mudar o outro, seja você melhor. Por isso nós temos o nosso lema, em busca da nossa melhor versão. Porque quando você encontra a tua melhor versão, quando você se torna melhor, as coisas ao redor ficam melhores. Tudo que chegar para você, você vai resolver fácil, você vai receber de uma melhor forma. Ó, Cami, eu também acredito. Estamos juntas, Cami. Você vai receber de uma melhor forma. Gente, isso daí muda a tua vida. Ainda tem pessoas que não estão dando importância para o desenvolvimento pessoal. Tem pessoas que não estão se preocupando com isso e estão perdendo casamento, perdendo relacionamentos e relacionamentos saudáveis. Por quê? Porque estão se perdendo no seu desenvolvimento pessoal. Dai, querida! Daiane, linda! Quanto tempo, que saudade de você! Então, nós precisamos desse desenvolvimento pessoal. Entenda isso. Eu quero me desenvolver. Eu quero ser melhor. Eu quero a minha melhor versão. Queira buscar isso. É o primeiro passo. Eu fiz um post aí essa semana. Primeira coisa para mudar tudo, você precisa querer. Essa é uma chave maravilhosa na tua vida, que vai mudar relacionamentos, que vai mudar trabalho, que você vai prosperar. Porque tem uma coisa muito importante, às vezes as pessoas, ela não melhora. Eu já sei a minha linguagem e do meu marido, ainda preciso ver dos filhos. Que legal, Ju! Então, ó, quero te ajudar nesse processo aí. Tem pessoas que elas esquecem de cuidar delas. E aí elas querem mudar tudo em volta. E aí nessa mudança em volta não acontece, porque elas estão ficando cada vez piores. E tudo que está acontecendo ao redor elas não conseguem ver. E elas sabem o que elas fazem? Ah, esse casamento que não tá bom pra mim, eu saio. Aí vai lá e encontra um outro relacionamento. Ah, esse aqui também não tá bom. Meu Deus, eu tenho o dedo podre. Você não tem o dedo podre, querida. Você está podre. Meu Deus. Pronto, falei, gente.
Você está podre, daí tudo que chega pra você estraga junto. Então é muito errado esse ditado que diz tem o dedo podre. Será que se essa pessoa parasse pra pensar que se ela mudar, quem chegar até ela vai mudar? Por quê? Porque se você... Vou usar uma palavra bem feia, mas é verdade. Se você é uma porcaria, o que você vai atrair? Outra porcaria. A partir do momento que você fica maravilhosa, gente, quem que você vai atrair? Meu Deus, maravilhoso do teu lado. Gente, eu sou maravilhosa. E olha o que eu atraí, você. Outra maravilhosa. Agora imagine se eu chegasse aqui, gente, só com catástrofe. Quem é que ia estar aí? Alguém cheio de catástrofe para ficar chorando junto comigo aqui. Não é legal, né? Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque na minha vida eu já vivi isso. E não era o meu dedo podre, gente, era eu que era podre. Era eu que era ruim. Era eu que era... Oh, me deu até vontade de chorar, gente. Era eu que era péssima. Era eu que não sabia ouvir, era eu que não sabia passar uma boa mensagem, era eu que não sabia trabalhar o meu eu e a minha imagem. E aí, quem chegava perto de mim era como eu, péssima. Entende? E aí me relacionava pessimamente. E quem era legal, que se aproximava perto de mim, acabava que se afastava, porque não tinha conexão, porque eu era péssima. E eu não estou falando apenas de relacionamento homem e mulher, estou falando de amizades também. Estou falando de trabalho também. Estou falando de tudo. Porque na nossa vida nós temos que viver um tudo. Não dependa de um casamento. Se eu não tiver um bom casamento, eu vou ser infeliz. Não. Dependa de você. Se você estiver bem, você vai ter um bom casamento. Se você estiver bem, você vai ser uma boa mãe. Se você estiver bem, você vai ser uma mulher de sucesso. Então, isso é importante. Sabe, você se desenvolver. A partir do momento que eu me renovei bela, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Se você ainda não sabe os 5 passos para você se renovar bela, você precisa saber. Você precisa aprender. E não adianta comprar o e-book e não ler, viu? Para quem não sabe aí, tem o e-book do Renove-se Bela, que são os 5 passos que eu usei na minha vida para me transformar, gente. Ser transformada numa pessoa mais bela, numa pessoa melhor. E você pode fazer isso. Então, pensa, primeiro se desenvolva, aplique em você. Primeiro seja você isso que você quer do outro, sabe? Eu queria ter pessoas melhores do meu lado, então seja melhor. Eu queria que meu marido fosse mais alegre, mais comunicativo. Então seja alegre, seja comunicativa, querida. Gente, vou contar uma coisa pra vocês aqui agora, em 30 segundos. Meu marido, pela manhã, gente, ele, quando nós nos conhecemos, no café da manhã, ele não abria a boca. Tomava café em silêncio, não falava nada. Ele precisava, acho que, sei lá, meia hora, 1 hora, acho que assim, pra ele se centralizar no mundo e começar a se socializar comigo. E eu, gente, eu já acordo, sabe? Já rindo, já quero encontrar minhas bailarinas, já tô querendo dar bom dia pra todo mundo. Eu tomo café e falo pra ele, agora eu preciso dar meus bom dia. E aí eu vou aí no grupo nosso, da nossa comunidade, do bom dia aí pras minhas mentoradas, pra todo mundo que eu faço a mentoria. E gente, eu quero alegria, eu quero rir por pequenas coisas, sabe? Gente, eu quero isso. E agora fazem 8 anos que nós estamos juntos. Por muito tempo ele foi assim. Mas o que eu queria dele? Eu queria ele diferente. E o que eu precisei fazer? Começar a puxar uma conversinha, dar uma risadinha. Hoje, gente, ele acorda com a corda toda. Acorda muito animado. Então, gente, seja o que você quer do outro. Verdade, eu tava cuidando do outro e esquecendo de mim. Daí queria que o outro me desse o que me falta. E aquilo que eu falei. Gente, ninguém quebrado. Esqueçam isso de tampa de laranja. Eu quero arrumar minha tampa da minha laranja. Pelo amor de Deus, se você tá vivendo uma vida... Você é metade. Não, eu sou inteira. Você tem que ser completa. E aí pegar outra pessoa completa. Daí não é metade. Eu sou uma metade e vou juntar com a outra metade e vou dar 1.
Não, gente, pense, 1 mais 1 é 2. Você tem que dobrar a bênção, né? Então, gente, o ambiente muda, tudo muda, as coisas começam a fluir na tua vida. Pelo quê? Por saber se relacionar com você primeiro. Tudo isso daqui, ó, esses 6 elementos aí, gente, tão importante isso. Olha, manda essa live aí pra alguém depois, alguém que você ama, ou alguém que você não está se dando tão bem, que precisa saber como que pode melhorar essa comunicação. O que você acha? Primeiro tópico, mensageiro, cuidar, você cuidar de como você está se expressando para não dar confusão. Quando você começar a dar mais atenção para esses 6 elementos, que eu vou deixar aí num post, quando a gente acabar a live já vai ter um post aí para você, tá? Metade da laranja só é bonito, poesia não na vida. Esse do quebrado inteiro faz muito sentido, é verdade, não pensava nisso. Gente, tem tanto ditado ridículo, tem tanto ditado que as pessoas ficam repetindo, e de tanto você repetir, você acredita e quer levar aquilo pra tua vida e acaba destruindo. Sabe um ditado que eu acho assim também ridículo? Ah, eu sei bem o que você estava pensando. Sabe nada o que o outro estava pensando. Às vezes você não sabe nem o que você estava pensando. Aí você vai conversar, teu marido chega em casa. Ah, eu sei bem onde é que você estava. Sabe nada. Você não é vidente, você não tinha uma bola de cristal. Como é que você sabe onde é que ele estava? E aí não deixa nem o cara falar nada. Teu filho. Ah, eu sei bem o que você quer fazer da vida, né? Não sabe. Ele é outra pessoa, né? Então, gente, cuida aí da tua boca. Ó, e de tanto você repetir e que você vem ouvindo desde pequenininha, você acaba acreditando. Então, vamos fazer o seguinte, renove. Olha o detox das palavras. Tá aí, ó, no 2º capítulo do Renove-se Bela, a gente fala sobre o detox mental e fala aqui sobre as palavras que você vai falando. Então, veja bem, quando você começar a dar mais importância para esses 6 elementos, importância para você se aprimorar, para ter uma boa comunicação, um relacionamento saudável, tua vida vai mudar. Você vai tornar mais hábil. Você não aprendeu uma fórmula mágica aqui, você aprendeu apenas mais condições de saber conviver para poder resolver. Então, ó, você vai ter menos problema porque você vai saber resolver mais. Então, saiba que sempre a solução está no teu problema. Aí, o meu problema é o meu marido. Gente, a solução é o teu marido, é a tua alegria. Então, inverta um pouquinho. Eu falei marido para dar um exemplo aqui, mas eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade da tua comunicação, qual é a dificuldade do teu relacionamento. Olha, coloque um pouquinho, troque de lugar. Mas agora eu vou advertir você para terminar com 2 cuidados que você tem que ter. Quando você ouve uma mensagem no celular e às vezes fica assim, um ruído, você não consegue ouvir bem a comunicação, né? A mensagem. Seja mais clara nas mensagens. Pense antes de falar. Não provoque confusão. Pense. Tá com raiva? Não fale. Tá nervosa? Não fale. E isso serve para tudo, tá? Tanto no trabalho como para resolver alguma situação. Tá com raiva? Não fale. Esse é o primeiro cuidado. Para você ter cuidado e responsabilidade, que é o segundo. Então tenha cuidado para não ter ruído na tua mensagem. Abra os olhos. E segundo é responsabilidade. Quando você passa uma mensagem, tenha a responsabilidade de passar a mensagem e de observar qual foi o efeito dessa mensagem. O que a pessoa entendeu do que você passou. Quando eu digo para vocês aqui, escrevam. Tá no final aqui, eu vou postar a live, né? Escreve ali para mim o que foi importante para você. Escreve para mim por quê? Porque eu não quero apenas falar, eu tenho responsabilidade do que eu falei. Eu quero ouvir o que foi que você entendeu. Então escreve aí no final, tá? O que você entendeu dessa live. Ah, eu entendi isso, eu vi que eu preciso fazer isso. Não seja aquela pessoa que fala assim, ah, eu falei o que tinha que falar e pronto. Não tem responsabilidade do que falou, não tem responsabilidade das ações do que
repercutiu aí, não seja irresponsável. Fale, se comunique com responsabilidade. Então, estamos aqui bem comunicadas? Estamos aqui bem conversadas? O que você me diz? Gi, boa noite, minha querida. Chegou agora, mas tem tanta coisa para você ouvir aí, para aprender. Ai, gente, que água mais deliciosa. Tati também chegou agora. Vão ouvir desde o começo, né? Então nós vamos encerrar aqui e eu quero que você escreva para mim aí no final. E quando terminar, manda essa live. Ouve de novo quando precisar ouvir, tá? Olha, tenha responsabilidade. Eu já vou colocar aqui, ó, quando a gente terminar, um post que vai falar dos 6 elementos para você guardar bem, escrever, repetir, lembrar sempre que for preciso, tá? Ó, vou deixar você aqui com um beijo grande. Com muita felicidade aí pro teu final de semana. Pense e seja sarada, saudável, tá? Não seja uma pessoa estragada. Seja uma pessoa saudável. Um beijo grande, ótimo final de semana para vocês. E olha, nos encontramos na próxima semana, na próxima live, tá? Eu espero você. Um beijo e boa noite.